Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos e ao nosso programa semanal Mitologar. Essa semana nós vamos falar sobre a mitologia egípcia. Mais especificamente, nós vamos contar sobre como que os egípcios entenderam como que era a origem do mundo, como que se deu a criação do mundo. Assim como na mitologia grega, que nós contamos sobre a origem do mundo e tudo que se diz respeito a ele, a cultura egípcia do período arcaico, antigo, também tem a sua visão. Cabe a nós entendermos que a cada povo, a cada tipo de cultura, ela vai trazer na sua essência coisas que nós já ouvimos ao longo dos nossos programas e que, vez por outra, vai voltar aqui ser falado, mas com uma outra ótica, uma outra linguagem, uma outra alegoria, mas que no fim vai tentar dar explicação por que nós estamos aqui. A bem da verdade, a explicação mitológica sobre a origem das coisas, e especificamente sobre a origem nossa, minha, a sua, dos seus entes queridos, os nossos vizinhos, da humanidade, ainda é um mistério, porque a ciência diz uma coisa e a religião, independente qual seja a vertente, ela diz outra. Há divergências de pensamento, né? Enquanto a ciência ela aposta na teoria da evolução da espécie, a religião ela preza que existe um ser superior que deu vida a todas as coisas. Assim como nós acreditamos, para quem é cristão, no caso eu católico, no livro do Gênesis diz que em 7 dias o Senhor onipotente, onipresente e onisciente Deus fez todas as coisas, incluindo a mim e a você que está me vendo e ouvindo. Em outras culturas, em outras religiões não cristãs, vão dar outra explicação sobre um ser também onipresente, onisciente e onipotente que cria todas as coisas. Assim é a mitologia. E agora, através da mitologia egípcia, nós vamos tentar também trazer luz a essa dinâmica da criação de todas as coisas. Uma das coisas que nós temos que entender sobre a origem da criação das coisas, quando nós falamos sobre o mito egípcio, é um compilado de várias histórias que, dependendo do lugar aonde foi cultuado mais ou menos uma determinada divindade, ela ganha força. De certo modo, elas vão ter mais ou menos o mesmo engajamento, a mesma estrutura, com algumas variações de alguns nomes. Mas o que eu vou contar para vocês aqui é o que é mais aceito em termos científicos da cultura egípcia arcaica. Como eu disse, as diferentes histórias sobre a origem das coisas eram associadas a cada uma a um culto e um deus em particular. Esta particularidade vai determinar sobre as grandes cidades do período egípcio, como Hermópolis, Heliópolis, Mênfis, Tebas, que são as cidades mais destacadas ao longo da história. E é nessas cidades tinham seus deuses, suas divindades, e cada qual com suas próprias características, seus próprios aspectos e sua própria forma de ver a criação. Mas de forma geral, vamos lá. Em Heliópolis, por exemplo, que é a mais aceita, a criação é atribuída a Atum, uma divindade intimamente relacionada a Ra, que conforme se contava, já possuía um potencial de existência nas águas de Num, como um ser inerte. Atum foi um deus que gerou a si mesmo, então quer dizer, ele auto se criou, não tem ninguém antes dele, ele não veio de ninguém, ele se auto criou, ele se auto se fez. Era a fonte de todos os elementos e de todas as forças existentes no mundo. O mito heliopolitano descrevia o processo pelo qual ele evoluiu de um ser único até a sua multiplicidade dos elementos. O processo se inicia quando Atum apareceu no monte e expeliu no ar
o deus Shu e sua irmã Téfnis, cujas existências representavam a criação de um espaço vazio nas águas. Para explicar como Atom fez isso, o mito usa a metáfora da masturbação. A mão que ele usou no ato representaria o princípio feminino que existia nele mesmo. Outras versões dizem que ele espirrou, e botou Shu e Téfnis para fora de si, metáforas que faziam trocadilho com os nomes dos deuses. Depois disso, Shu e Téfnis copularam para produzir o deus da terra, Geb, e a deusa do céu, Nut, o que definiu os limites do mundo, céu e terra. Jet e Nut então tiveram 4 crianças que representavam as forças da vida: Osíris, o deus da fertilidade e da regeneração; Ísis, a deusa da maternidade; Sete, o deus da sexualidade masculina; e Nefti, o complemento feminino de Sete. O mito, portanto, representa o processo pelo qual a vida se tornou possível. Esses 9 deuses foram teologicamente agrupados como a Enéade, mas os 8 últimos deuses e todas as outras coisas dos universos eram, em suma, vistos como extensão ou emanações de Atom. A outra forma da história vai dizer que no início existia apenas o oceano e Ré, o deus do sol, tendo nascido de uma flor de lótus ou de um ovo, dependendo do mito. Surgiu à superfície das águas, trazendo consigo 4 crianças, os deuses Shu, Geb e as deusas Tefnut e Nut. Shu e Tefnut tornaram-se na atmosfera, pairando sobre Geb, que se tornou a terra, e criou Nut, que se transformou o céu. Ré reinava acima de todos. Da união de Geb com Nut nasceram as 4 crianças, os 2 filhos Osíris e Sete e as 2 filhas Ísis e Neftis. Osíris sucedeu a Ré como rei da terra, com o apoio de sua irmã e esposa Ísis. Sete, que odiava seu irmão Osíris, matou e conquistou o poder sobre a terra. Ísis, tendo embalsamado o corpo do marido com a ajuda do deus Anubis, ressuscitou Osíris recorrendo à magia, que se tornou o senhor do submundo. Horus, o filho de Ísis e Osíris, derrotou mais tarde Sete numa grande batalha e se tornou o senhor da terra. Partindo deste mito da criação, surgiu a concepção da Enéade, composta por um grupo de 9 deuses, e a tríade, composta por um pai divino, uma mãe e um filho. Muito bem, podemos ver então que nesse início de história, nós vemos o Deus Criador, que ele se autocria, não vem ninguém nem antes nem depois dele, ele é o alto. Uma análise ao Deus judaico-cristão, que o Deus Todo-Poderoso, ele é quem ele é. A mesma coisa é aqui, que o Deus Criador, ele é quem é, Ra, Portanto, Ra cria através da sua própria vontade, Shu, Geb, e deles começam a crer seus filhos, Osíris, Ísis, Seti e Nefti. Então nós começamos a entender o princípio da criação quando nós pensamos no sentido masculino das coisas. O ato de Ra, expelir, botar para fora os seus filhos, como a própria cristã diz, o ato da masturbação. Então nós vamos ter no nosso primeiro pensamento que lá no Egito Antigo, a masturbação ela já vinha, a masturbação masculina no caso, ela já tinha o conceito de criação. Porque o que saía do órgão sexual masculino, ele criava outros seres, outras pessoas, outros seres, outras divindades. Então parte-se da concepção humana, do cotidiano humano, que gera uma divindade. Uma divindade, ela usa de uma prática totalmente humana, sexual humana,
para gerar a vida, gerar tudo. Então nós começamos a entender a aproximação da vida humana com o aspecto divino. Novamente, nós vamos entendendo que os acontecimentos da vida, desde a prática comum, particular, íntima de um ser humano, ela se aproxima à divindade. Esta divindade reproduz esse ato como ser de criação. Surgem outros seres. Esses outros seres começam a dar forma, nome às coisas. Terra, água, ar. E da junção desses elementos vão surgir outros elementos, outras vidas. E essas vidas vão recriar as vidas. Portanto, nós vamos ver que a criação dos animais, das árvores, das aves, dos peixes, a minha criação, a sua criação, está ligado à vontade de Ra, o Todo-Poderoso Ra. E tudo que vem depois dele é referente à sua própria vontade. Novamente, como tudo na vida humana, ela é retratada como uma luta, nós lutamos todos os dias. Na mitologia egípcia, retrata muito bem essa luta, que é o enfrentamento entre Osíris e Seti. Essa ambiguidade de dois irmãos que lutam pelo poder, onde Seti torna-se vitorioso sobre Osíris e torna senhor da terra, reinar sobre a terra, e mais tarde ele é destronado e derrotado pelo filho de Osíris, que é o Horus. Só que tem uma outra ideia, que é a concepção de que Osíris ele revive através da ajuda de sua esposa e do deus do mundo dos mortos, Anubis, ao embalsamar, a fazer o rito do embalsamamento da vida da morte para a vida. Osíris ressurge como senhor da magia, senhor da fertilidade, mas também senhor do mundo inferior. Daí surge a origem da ideia da vida após a morte. A vida após a morte ela começa a ser construída no mito de Osíris, do senhor que ressurge, que revive, que renasce, que ressuscita e torna senhor do mundo inferior ou do mundo dos mortos. Muito bem. E aí, a psicologia sobre este mito, este conto. Os antigos egípcios reconheciam, pensavam e trabalhavam os objetivos cósmicos como divindades dotadas de estranhos poderes, dos quais eles não eram possuidores. Logo, nós notamos que quando se separa a ideia de divindade do Egito e egípcio, o egípcio entende a sua singularidade e suas deficiências em detrimento aos deuses. Os deuses são o que eles nunca vão ser. E aí nós traçamos um objetivo muito palpável na nossa vida hoje. Nós somos seres finitos. Nós sabemos o dia que nós nascemos e saberemos que um dia nós iremos morrer. Não sabemos o dia exato, mas nós sabemos que um dia nós desceremos à sepultura. Portanto, essa finitude da existência humana é o que vai nos limitar e nos diferenciar do divino. E, ao mesmo tempo, nos provoca a ideia de que existe uma vida depois da morte. Vai depender muito da crença, da religião e do costume que se vive. No caso dos egípcios, todo o livro dos mortos, todo aquele ciclo de embalsamamento de um corpo, o rito de transporte, a construção da tumba, aquilo remete ao quê? A uma continuidade da vida. E isso estava tão intimamente ligado à vida dos egípcios que os animais morriam, eram embalsamados e enterrados como múmias, porque acreditavam que esses animais também teriam vida após a morte.
E até mesmo a divindade dos animais. Como gato, por exemplo, é sabido que gato era uma divindade no Egito. Ele era não só venerado, cultuado, muito bem cuidado, muito bem amado, mas na morte ele também era embalsamado para que ele possa fazer a sua jornada de ser divino, o retorno ao cosmo. Assim como nós. Qual é a ideia que nós temos de morte? Que nós descemos da sepultura, nosso corpo se desfaz, nosso corpo volta à terra. Cientificamente, nós sabemos que tudo que existe na natureza, no solo, está no nosso corpo. Todos os sais minerais encontrados no solo estão no nosso corpo. Logo, nós voltamos à natureza. Voltamos a virar sais minerais. Mas a alma, ela vai para o cosmo? A alma vai para onde? O que acontece com a existência? O ser consciente humano. O nosso ser consciente humano está ligado à nossa alma. O nosso raciocínio, o nosso intelecto está ligado à nossa alma. Isso é indivisível. O que acontece com a nossa alma? Para onde nós vamos? Aí vai depender muito da história, do contexto, das singularidades da nossa cultura. A cultura cristã católica ou cristã, diz que quando nós morremos, a nossa alma ela vai para Deus, ela volta para a sua origem, que é Deus, na memória, na consciência, na vontade, no esplendor, na onipresença, onisciência, onipotência de Deus. Outras religiões já vão dizer outras coisas, já vão dizer outra vertente. Portanto, essa questão das divindades e da questão da humanidade para os egípcios estão intimamente definidas em que os deuses são o que eu nunca vou ser. Essa é a primeira característica. Outra característica é que tanto Geb quanto Nut, quando eles se unem carnalmente contra a vontade de Ra, eles começam a girar filhos, né? Vamos dizer que é a nossa humanidade. Só que essa questão de se unir carnalmente não foi da vontade de Ra. Ra não disse que eles deveriam se fazer. Então, Ra manda Shu intervir os dois, separar Geb e Nut, o céu e a terra, para que eles parassem de procriar sem a autorização de Ra. O que acontece com essa história? Com a intervenção de Shu, esse casal fica impossibilitado de gerar, então, de procriar todos os dias. E aí o que acontece? Este conhecimento que nós vamos entender da separação que Nut separa os dois é o nosso calendário como nós conhecemos hoje. Porque para os egípcios, o calendário na época tinha 360 dias, que eram divididos em 30 dias, contendo 12 meses cada um. Só que Tote, ele olha na sua sabedoria e se compadece de Nut e Geb na sua procriação. Ele cria mais 5 dias para que nesses 5 dias Tote e Nut possam acasalar-se, se juntar e procriar para poder continuar gerando vida, pelo menos 5 dias. E aí passa a ter ainda a luz do luar para que possa estar dando continuidade à progressão da vida. Daí passa a ser 365 dias do ano calendário egípcio. E aí surge Horus, Osíris, Sete, Nut, por aí vai. Começam a ter suas multiplicidades. Nisso nós vamos entender que tanto Ísis como Neftis, que vão formando a Enéade, tem as 9 divindades de Heliópolis, que vai explicando, então, o calendário solar, o calendário de Ra. Calendário esse que nós utilizamos, 365 dias do ano, 30 dias cada mês, 12 meses. E aí tem lá as suas correções de alguns segundos a cada ano para poder corrigir aí a questão do ano bissexto, né, que é o calendário que o mês de fevereiro tem 28, 29 dias para corrigir os 365 anos.
Como Ra ele é considerado o deus mais importante dos deuses, por ser o Todo-Poderoso, as imagens de Ra geralmente estão associadas a um falcão e todas as origens de formas de vida do mundo. Portanto, Ra é o deus da criação, o pai de todo o universo. Sendo assim, na cosmologia de Heliópolis, o Sol se manifesta como uma imagem simbólica de Ra, a criação do cosmos. Então, o Sol para os egípcios é Ra, é o Deus Todo-Poderoso. Por isso, quando Ra ele dorme, ele some, o Sol se põe, é um período de muita temerosidade para os egípcios. E aí isso vai mostrando que esta questão das divindades, elas são incorporadas ao dia a dia dos egípcios. A polis, a sociedade, o mundo, a cidade dos egípcios, e por meio de rituais, performáticos ou não, os mitos eram propagados, constituindo um modelo de conduta social, estabelecendo assim as suas convenções e tradições religiosas. Essas performances exercem a função de entreter, construir algo belo, formar ou modificar uma identidade. Construir ou educar uma comunidade, curar, ensinar, persuadir ou convencer e lidar com o sagrado e o profano. Sendo assim, no Antigo Egito, as oferendas das divindades, ou festivais ou procissões de adoração aos deuses, os cultos funerários e dentre milhões de outros rituais religiosos, constituíam a maneira como essa civilização se relacionava com o sagrado. Os rituais sagrados se manifestavam nas dimensões simbólicas advindas de seus mitos. Portanto, esses mitos no Antigo Egito, eles constituem representações simbólicas recorrentes em outros mitos, manifestados em diferentes civilizações e momentos das histórias. Essa acepção de mitos são manifestações universais que apresentam elementos semelhantes em suas estruturas. As ideias análogas presentes nos mitos correspondem que nomeia um determinado tipo de arquétipo. Então, o que acontece? De acordo com a evolução da sociedade egípcia, os deuses, vez por outras, eles vão se enquadrando em qualidades, em estruturas, em pensamentos, de acordo com a população local. Porque quando nós falamos de Egito, nós olhamos para o Egito hoje como um país único. Mas na época dos egípcios, o Egito existia o Alto, o Médio e o Baixo Egito. O alto tinha uma característica, o médio tinha uma característica e o baixo tinha uma característica. Até que essa unificação venha a acontecer, que um faraó consegue unificar todos os três Egitos, vamos assim dizer, e se torna o Senhor absoluto. O alto, o médio e o baixo tinha suas próprias crenças, os seus próprios deuses, os seus próprios governantes, os seus próprios costumes, os seus próprios ritos, os seus próprios objetos, o seu próprio cotidiano de como lidar com essas divindades dentro do seu dia a dia. Com a unificação do Egito, tornando um único país, um único império, um único rei, um único faraó, um único Deus vivo na terra, porque o faraó ele é o Horus vivos na terra. Então o que acontece? Com a unificação de um único rei e Deus no mundo, governando todo o Egito, nós começamos a unificar a cultura, o cotidiano, os costumes, os ritos, a liturgia dos ritos de modo geral, dentro da performance solar de Ra, dos faraós, os Horus vivos na Terra, e os demais deuses, de acordo com a evolução humana, do nascimento, à morte e após a morte. Portanto, o arquétipo é, na realidade, uma tendência instintiva marcada como impulso, como das aves, para fazer seu ninho, ou das formigas para se organizarem em colônias. Esses instintos correspondem aos impulsos destinados à produção de atitudes que decorrem de uma necessidade interior e de forma inconsciente. São fenômenos de natureza coletiva
universal, uniforme, que conduzem os indivíduos a assumirem uma característica humana de existência. Assim como os instintos, os arquétipos também são fenômenos coletivos que impedem a percepção e a intuição a adotarem certos padrões humanos. De maneira conjunta, os instintos e os arquétipos formam o inconsciente coletivo. E aí cabe notar que o inconsciente coletivo não se desenvolve individualmente, ele é herdado, porém não de forma genética, ele é uma possibilidade herdada de ideias que compõem-se de formas pré-existentes, semelhante aos arquétipos que apenas de modo secundário ou através dos símbolos podem se tornar conscientes, atribuindo uma forma estabelecida aos conteúdos da consciência. Então, o que acontece? A cultura egípcia, ela vem de um processo histórico passado de geração em geração, associado a vários símbolos que, na decorrência da história, da evolução do período egípcio, esses símbolos, essa metamorfose que os deuses sofrem ao longo da cultura, ela vai se moldando a novos símbolos, a novas formas de se ver esses deuses, e esses deuses vão se constituindo cada vez mais no imaginário pessoal cotidiano. Daí os arquétipos do Deus que cuida da saúde, que cuida da sexualidade, que cuida da fertilidade do solo, que cuida da sexualidade do ser masculino, que cuida da sexualidade do ser feminino, a cópula, a junção do homem com a mulher, que vai gerar o ato de copular, o ato de fazer sexo está ligado a uma divindade, a gestação está ligada a uma divindade, o dar à luz, o nascimento de um novo ser, de uma nova criança, está associado a uma divindade, o seu desenvolvimento, o seu crescimento está ligado a uma divindade, o ser adulto está ligado a uma divindade, assim como o ser idoso está ligado a uma divindade e a sua morte a uma divindade. Como isso é um processo que se dá não só nós, humanos, porque o masculino e o feminino se juntam para gerar uma nova vida, essa vida se desenvolve, ela cresce, ela copula, cria nova vida, envelhece e morre. Os animais passam pelo mesmo processo de cópula, de gerar nova vida, de crescer, de se desenvolver, de se tornar adulto, de se copular, gerar a vida, envelhecer e morrer. Da mesma forma, são as plantas. As plantas, elas copulam, germinam novas plantas, desenvolvem, crescem, copulam, geram novas vidas, envelhecem e morrem. Então esse ciclo da vida está intimamente ligado aos deuses por vontade dos próprios egípcios na sua conduta, na sua crença, no seu ser e existir. No amanhecer, no anoitecer, no amanhecer, no anoitecer, estão ligadas essas vontades. Lógico que para nós, hoje, no século XXI, assim como na mitologia grega que nós vimos, então muita coisa que parece tão assim banal, mas não é. Ela rege a sua vida, ela rege o seu ser e existir. Um exemplo que nós herdamos, seja da mitologia egípcia ou seja da mitologia grega, a questão do dia e da noite. O dia é o dia de produção, a noite é do descanso, é do recatamento, é do fechamento, do guardar. Isso remete ao povo antigo. No caso dos egípcios, a noite é temeroso. Por quê? Porque eles não têm certeza se o Deus Ra vai retornar. Eles rezam para que Ra ressurja todos os dias. Então, o medo de que o dia não volte faz com que você se torne recluso. E, ao mesmo tempo, leva à impotência de não poder fazer nada, porque à noite o que você pode fazer? Nada. Né? Está além das nossas forças humanas. Nós podemos impedir que o sol se ponha? Não, o sol vai se pôr. Mesmo porque é a rotação da Terra que faz com que o sol gire, né? Amanheça e anoiteça, e amanheça novamente. É a rotação natural da Terra. Nós não podemos impedir isso. Então é a mesma coisa, eles não podem. O que eu posso fazer é me
resvalar, me cuidar durante os períodos das trevas, que é a noite, na esperança que o dia ressurja. Então, nossa vida hoje, no mundo moderno, e mais ou menos ele segue essa mesma linha. De dia nós estamos ativos, trabalhamos, produzimos, e à noite nós nos recolhemos. Para que no dia seguinte, ao raiar do dia, voltemos à produtividade. É claro que no mundo moderno existe uma série de coisas que acontecem hoje, nós fazemos um monte de coisa que torna a noite suportável, vamos assim dizer. Não é suportável a palavra, mas aproveitada. Mas para os deuses no tempo antigo, para os egípcios antigos, imagina, anoiteceu, não tem televisão, porque não existe essa tecnologia, então tudo que exige tecnologia não existia. O que existia tecnologia? Fogo. Então você comia e dormia. Você não tinha mais o que fazer. Vai fazer mais o quê? Vai dormir, vai se recatar. Né? Ou no mais tardar vai copular com a esposa durante a noite e gerar vidas, né? Gerar filhos da cópula. Mas basicamente é dormir. Basicamente é dormir. Você não tem muita coisa que fazer. A não ser aqueles que são obrigados a encarar a noite como soldados, vigias. Mas a grande população vai dormir. Porque você não tem o que fazer. Essa é a diferença do mundo antigo e do mundo moderno. No mundo moderno, que são toda a tecnologia, com tudo, nós temos aproveitamento da noite. No momento de descanso, eu estou assistindo televisão, eu estou lendo um livro pela internet, eu estou vendo algum seriado, eu estou vendo um filme, eu estou vendo um documentário, eu estou estudando, como eu estava estudando para poder fazer este vídeo para vocês. Portanto, a noite no mundo moderno nos dá a possibilidade de esticar um pouquinho, de fazermos coisas que durante o dia nós não podemos, porque durante o dia o trabalho consome 8 horas da nossa vida. Então nós não temos muito o que fugir dessas 8 horas de trabalho. Então a noite acaba sendo mais aproveitada. Mas para os egípcios não tinha. Não tinha. Aliás, tinham medo da noite. Tanto que, nesse sentido, o inconsciente coletivo não é de natureza individual, mas universal. A psique pessoal que se origina de experiências e aquisições pessoais, o inconsciente coletivo, por sua vez, possui conteúdos e modos de comportamento aos quais são semelhantes em todos os indivíduos. Então é uma característica do povo egípcio ter esse recatamento noturno, a crença dos deuses em cada etapa da vida e a sua existência por excelência dessas divindades, porque eles são muito mais do que nós. E aí o que acontece? O similar, né, de temas ou imagens, de caracteres mitológicos, por esse motivo, os mitos dos povos constituem os verdadeiros expoentes do consciente coletivo, sendo as histórias mitológicas seria uma espécie de projeção do nosso inconsciente coletivo. Esse inconsciente coletivo vai germinar, vai gerar todo uma linha de pensamento sobre como eu vejo, né, aos meus olhos, o mundo e suas divindades. O mundo e suas divindades, ela tem características próprias, ela tem vida própria. Da mesma forma como o sol nasce e se põe, a noite surge e também se põe, a lua nasce e ela também se põe, as ondas dos mares, terremoto, o brotar da terra, as coisas da terra, as plantas da terra, o plantar e colher, a própria existência do ser humano, sua necessidade de comer, de dormir, a vida que brota através da vida, né, de homem e mulher, tudo isso vai compelindo a existência de Ra. O Ra onipotente, o Ra que faz todas as coisas, o Ra que concede todas as coisas. Por quê? Ah, mas não foi Nut, Geb, Osíris, Ísis, Sete, Nefti? Sim, mas acontece que todos eles são frutos de Ra. E tudo que eles produzirem são da vontade de Ra. Portanto, Ra, o Deus Sol, ele é, por excelência, princípio e fim da existência da sociedade egípcia. Hoje, se nós formos traduzir isso para a nossa língua, quem é uma sociedade pautada no cristianismo, seja ele católico ou protestante, o princípio e fim de todas as coisas é Deus
e seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, através da força do Santo e Sagrado Espírito Santo. Então nós temos, olha bem a similaridade. Eu mudo o contexto, eu mudo o nome da divindade, mas o modo de enxergar este mundo, o modo de eu vivenciar este mundo é o mesmo. Só trocou o nome? Ra virou Deus Todo-Poderoso? Os filhos de Ra é Jesus Cristo e o Espírito Santo? Ou alguns vão dizer que Jesus Cristo é Deus, que o Espírito Santo é Deus, o Deus onipotente é Deus, e os três comungam de uma única divindade trifacetada? Pouco importa, aí cai também na tríade divina, Osíris, Ísis e Horus, que é a trindade mística poderosa, né? O Deus do mundo inferior, o Deus da terra, Horus, e Ísis, a deusa. Então o que acontece? Há uma certa similaridade? Sim, claro que vai haver similaridades. Não se esqueça que a nossa história ela há de vinda de outros povos. Não devemos esquecer que os povos hebreus, que hoje são os judeus, viveram no Egito. Então eles tiveram toda a influência da cultura egípcia sobre a sua cultura. Então a escrita do Antigo Testamento tem forte influência egípcia. O Novo Testamento vai ter forte influência sobre o Império Romano, porque foi escrito sobre a égide do Império Romano, a cultura, o mundo, o modo de ser romano. E como seria o Novo Testamento e o Antigo Testamento no mundo moderno? Qual é a égide que hoje? Então, esse pensamento que eu acabei de construir com vocês, ela vai mudando de acordo com o tempo e o momento histórico da vida. Da mesma forma, se nós nascêssemos lá no Oriente, se nós crescêssemos sob a linha shintoística, né? Shintoísmo, taoísmo, que são religiões, seria uma outra forma ainda de enxergar Deus na sua forma de ser, na forma de viver esse Deus na nossa vida. Se nós vivêssemos sobre a filosofia búdica de Siddhartha Gautama, né, do Buda, seria uma outra forma de entendermos Deus, de encarar Deus e a força de Deus no mundo. E por aí vai, o mundo islâmico, o mundo africano, o mundo indígena, nós temos aborígenes indígenas, seja os aborígenes do Brasil, seja os sobreviventes dos Estados Unidos, seja os sobreviventes da África, seja os sobreviventes do mundo asiático, os povos originários. Existe. Eles também têm uma forma própria de entender Deus e de se entender. E aí, esse se entender e entender Deus entra no cotidiano da vida, no dia a dia da vida, nas coisas da vida. E ele faz parte desse ser e existir. Então não é novidade nenhuma entender que nós estudamos, nós encaramos o ser divino na prática do dia a dia, na escrita, na leitura, na limpeza da casa, na comida que nós fazemos, na roupa que nós vestimos, na cama que nós arrumamos todos os dias ou desarrumamos para dormir todos os dias, no ir para o trabalho, no vir para o trabalho. As psicoses sociais e as suas pressões sociais também elas vão influenciar nosso entendimento como Deus, de Deus na nossa vida, na nossa sociedade, no nosso caminhar, no nosso pensar, no nosso sentir. Então é uma conjunção. Eu não posso separar. Eu posso fazer assim, como os muitos que não acreditam em divindade nenhuma. Que o ser humano é puramente uma construção natural da evolução das espécies. Mesmo essas pessoas que não creem em nenhuma divindade, que são totalmente à parte de qualquer divindade, eles entendem que os procedimentos da vida, o dia a dia, o cotidiano da vida, ela é fruto do meio em que nós vivemos, do meio em que nós fomos criados. Portanto, também segue o cotidiano, segue ritos, segue uma liturgia. Só que essa liturgia não está ligada a uma divindade, não quer dizer que não exista uma liturgia. Existe a liturgia social.
a liturgia familiar, a liturgia trabalhista e, no caso, a liturgia religiosa. O ato da liturgia nada mais é do que se fosse uma cartilha que nos ensina como agir, como proceder, como pensar, como se comportar, como se vestir, como falar. A liturgia nada mais é do que um manual de como devemos ser, pensar, agir, vestir, andar, falar, construir. Então, ela vai além do que apenas o aspecto religioso. É que quando nós falamos de liturgia, nós automaticamente nos conectamos ao sagrado, à religiosidade. Mas não, ele está em tudo. É um manual. Então, o que acontece lá no mundo egípcio, como no mundo grego e no mundo de hoje, nós somos governados por manuais que ditam nosso dia a dia. Alguns manuais são de uso coletivo, como Constituição, por exemplo. Outros são ligados à sua prática mais pessoal, dentro da sua casa, como que é a convivência dentro da sua casa. Uma outra forma é a própria experiência religiosa, como que você lida com o místico, com a divindade, e como que essa divindade ela afeta a sua vida. Então, o primeiro aspecto que nós entendemos sobre o mundo egípcio é a criação, como que essa criação influencia a sua vida, a minha, a sua e a deles, como existe essa liturgia diária, cotidiana, na vida e na morte, no caso dos egípcios, e ela ainda é praticada nos dias de hoje. Nosso mundo, nossa sociedade ainda vive uma liturgia. Só porque não está escrito Ra, Osíris, Ísis, Tote, Sekhmet, Anubis, e por aí vai, né, que são milhares de deuses egípcios, ou Zeus, Hades, Poseidon, Atena, Ares, Shiva, Brahma, Vishnu. Só porque não está aí o nome deles, está o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso e Senhor Jesus Cristo, mas é liturgia. É uma conduta de vida. Ela está calcada no cotidiano de vida, do ser e existir das pessoas. A forma como nós vemos o mundo e como nós interagimos com o mundo através do místico, através daquilo que não pode ser explicado racionalmente. Me mostra, eu, no pleno século XXI, como que eu explico uma divindade egípcia? Como que eu explico uma divindade grega? Como que eu explico o Deus judaico-cristão? Eu não explico Deus. Eu não tenho como explicar Horus. Eu não tenho como explicar Ra. Eu não tenho como explicar Zeus. Eu não tenho como explicar Deus cristão. Porque racionalmente tem coisas que nós conseguimos construir, entender e caminhar. Mas tem coisas que não tem como. E aí é os olhos da fé. Ou você acredita, ou você não acredita. E é a mesma coisa. Portanto, a nossa sociedade ela está calcada, alicerçada nessas construções. E aí, se vocês, assim como eu, já percebemos através de todos os programas que os mitos eles estão muito mais atuantes na nossa vida do que nós imaginamos, logo nós entendemos que é uma bobagem nós desacreditarmos ou menosprezarmos a cultura dos povos antigos porque não eram cristãos, por exemplo. Porque tirando o nome, tirando a roupagem religiosa judaico-cristã, o dia a dia deles é igual ao nosso dia a dia. É igualzinho. Só muda o quê? O contexto histórico, a tecnologia da época e o conhecimento da época. Em vista, se nós fôssemos hoje transportados com todo o aparato tecnológico e conhecimento e formos levados para o mundo dos gregos ou dos egípcios, nós seríamos deuses para ele. Seríamos as divindades. Porque fazemos coisas que estão fora
da capacidade intelectual deles. Da mesma forma, se eu pegar esses mesmos povos e colocá-los no mundo de hoje, para nossos ouvidos seriam pessoas extremamente pueris, infantis, ignorantes, dado ao complexo da tecnologia e do conhecimento que nós temos hoje. Então são coisas que vão se aprofundando e vão se reorganizando, dando novos significados, dando novos roupagens, novos olhares a um modo de ver uma mesma coisa. Passa-se séculos, milênios, muda-se o nome, mas a ideia ainda é a mesma, o pensamento ainda é o mesmo, o cotidiano ainda é o mesmo. Bem, meus queridos, esse foi o programa Mitologar sobre a origem das coisas segundo a mitologia egípcia. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa, desse nosso encontro semanal, e eu espero encontrá-los na próxima semana aqui no canal Pleiadianos, no programa Mitologar. Até a próxima! Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.